13 de outubro de 2020. Essa foi a data que o iPhone 12 foi anunciado. Mas será que agora, em 2026, com quase 6 anos de lançamento, esse celular ainda vale a pena? Bora conferir? Bom, e pra quem não sabe, esse celular aqui eu comprei ele na OLX, eu paguei nele R$658, porém ele veio com a traseira quebrada, eu paguei mais R$22 numa traseira nova pra ele. Como vocês podem ver, ficou perfeito. Ou seja, no total eu paguei esse iPhone 12 R$680. Isso considerando que ele veio com uma capinha, um carregador e um cabo. Pra quem ficou interessado em ver esse vídeo, eu tô deixando um card passando aqui em cima e corre lá porque é um vídeo muito top também. Mas voltando aqui, esse iPhone aqui foi realmente um achado, tá? Geralmente não vai achar um iPhone 12 de 128 GB por esse preço, porém ali na faixa dos R$1.000 você vai estar conseguindo achar sim, tranquilamente. Bom, e falando aqui sobre o design e a construção desse aparelho, a parte da frente aqui da tela dele é um vidro feito em Ceramic Shield. A Apple não especifica muito sobre qual é a resistência desse vidro, mas posso dizer que é um vidro que ele vai aguentar sim a maioria das coisas. Esse meu aqui, como sempre foi utilizado com capim pelo dono anterior, ele tá simplesmente perfeito, não tem nada nele. As suas laterais são de alumínio, inclusive essa cor azul minha, apesar de ser uma cor muito bonita, é uma cor que desbota muito, como vocês podem estar vendo aí. A traseira dele feita em vidro temperado normal. Ele tem aqui um visualzão mais reto, com as bordas arredondadas, e sinceramente esse daqui é um dos melhores designs que tem. Não falando sobre posição das câmeras, mas esse design aqui fica um design muito clean nos aparelhos, e que parece que é um aparelho atual ainda hoje. Bom, e falando aqui da sua tela, a tela dele é uma Super Retina XDR, é uma tela OLED de 6.1 polegadas, com uma resolução de 2532 pixels por 1170 pixels. Resume isso pra mim. Resumindo, é uma tela que o preto vai ser realmente preto. Se você entrar aqui, os pixels estão realmente apagados. Isso ajuda a ter um contraste muito melhor, tendo uma qualidade muito melhor, economizando bateria inclusive. Com a calibração da tela dos iPhones, as cores delas são simplesmente sensacionais, muito boas, não tem nem o que a gente querer discutir muito aqui. E que apesar dessa tela ter apenas 60 Hz, não é algo que eu senti tanta falta, porque o meu uso com ele foi mais utilizando redes sociais e aplicativos básicos. De vez em quando jogando ali um joguinho como um Free Fire ou um Clash Royale, que eu achei que tinha desinstalado ele inclusive, porque esse jogo não dá não, você é louco. A única coisa que me incomodou um pouco foi utilizar ele debaixo do sol, até porque essa tela dele aqui tem um pico máximo de 1200 nits. Logicamente você não vai ter a pior visualização do mundo, mas com um pouco de esforço você vai estar sim conseguindo ver suas coisas mesmo debaixo de um sol muito forte. Resumindo, é boa, mas não espere muito. Agora aqui falando sobre o seu processador e seu desempenho, o chip que ele vem equipado aqui é um A14 Bionic, com a CPU ali tendo 6 núcleos, 2 de desempenho e 4 núcleos de eficiência. Resumindo, é o suficiente para você ter um uso muito bom com ele, um uso casual, muito bom. Se for aqui abrir o YouTube, rodar aqui a sua câmera, ele vai simplesmente rodar muito bem sim, não tem nem o que a gente querer discutir muito aqui. Mas tem um porém. Eu tô com esse aparelho aqui cerca de 14 dias fazendo vários tipos de testes nele. E o que eu reparei? Depois que ele passou ali na margem de 5 a 7 dias sem eu reiniciar o aparelho, sem eu desligar o aparelho, apenas colocando ele para carregar e deixando como se fosse um MacBook, ele já começou a apresentar lentidão. Aqui não vai estar porque eu reiniciei ele antes de começar o vídeo. Inclusive eu atualizei o iOS dele, que no caso aqui é o 26.5.2, mas no uso normal ele vai sim estar rodando tranquilamente. Desde que você faça reinicializações frequentes nele, acho que sim, ele vai estar servindo muito bem. A única coisa que ele peca um pouco é o multitarefa, que o multitarefa do iPhone realmente eu não curto tanto assim. Mas para o que ele tem a oferecer, ele cumpre o papel dele sim muito bem. Bom, agora falando sobre jogos, um uso mais pesado com ele. Como é que ele vai rodar? Vou estar aqui fazendo um teste em 2 jogos, que no caso vai ser o Free Fire e o PUBG. Clash Royale eu não vou testar porque J4 Mini roda Clash Royale, né? Quero saber jogos que realmente puxam um pouco mais. Não que o Free Fire seja pesado, né? Mas, bom, com o Free Fire iniciado aqui, a gente vai estar vendo os gráficos que ele colocou no padrão comigo, que no caso foram os gráficos no Max, o modo desempenho desligado, alta resolução, com sombra e o filtro no vívido. Eu também vou colocar no Auto FPS, só não vou estar ativando opções como aumento experimental, que eu acho que realmente pode interferir um pouco na qualidade real dele. Mas a gente colocando aqui tudo no máximo, bora puxar uma partida aqui. Bom, de primeira vista aqui, ele deu uma travadinha, mas aparentemente ele tá rodando bem liso sim. Os gráficos do Free Fire não tem muito o que a gente querer falar, um gráficozinho bem ok, mas acho que dá pro gasto sim. Eu não sei porquê, mas Free Fire no iPhone ele roda um pouquinho mais liso. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acho que até no iPhone tá mais fácil de dar capa. Estou errando tudo aqui, mas é mais fácil. Aí acertei um, carregar aqui. Pode ver que o pessoal é tudo bot, mas o importante mesmo é eu conseguir
fazer a minha gameplay aqui. Tudo finalizada. Ele roda até aqui uma qualidade muito boa, assim. Eu quero ver como é que ele vai rodar mesmo no PUBG. Por quê? PUBG é realmente um jogo um pouquinho mais pesado. Apesar de que, pelo que eu joguei uma meia partida de PUBG é basicamente um Free Fire com gráfico melhor. Mas já deixa de ser um jogo um pouco mais pesado. E para quem está perguntando sobre o aquecimento dele, a parte de trás dele aqui tá fria, tá? Não tem nem que a gente fala, tá bem gelada mesmo. No aquecimento no Free Fire, praticamente zero. E o jogo roda muito bem. Então, minha conclusão pra ele, que no Free Fire ele passou com certeza, mesmo com os gráficos máximo aqui, ele não teve nenhuma dificuldade e extremamente frio. Tem apenas um leve aquecimento nessa região aqui, mas é tão pouco que realmente nem dá pra considerar direito. E o Duolingo já tá querendo vir buscar. Está fechando todos os aplicativos e abrindo o PUBG. E bom, com o menu do jogo iniciado, bora buscar uma partida. Já dentro do avião, é incrível até como o mapa parece Free Fire. Tudo nesse jogo remete a Free Fire, sinceramente, parece que é uma cópia, eu não sei quem copiou quem, mas agora tá caindo aqui testando, ver como é que o aparelho vai estar saindo. Para quem tem dúvidas sobre as qualidades gráficas dele, eu coloquei a qualidade gráfica na melhor, desabilitei o HDR, habilitei os aprimoramentos gráficos e deixei o estilo no realista. Não sei se tem mais coisa para mexer, mas foi isso que eu consegui mexer. Bom, a qualidade gráfica dele tá uma qualidade até aqui bem ok, tá? Isso aqui não tem como você pedir muito de um jogo mobile, sempre falo isso, mas tá bem jogável sim. Eu não tô percebendo nenhum tipo de travamento ou se realmente o celular engasgando. A única coisa que eu percebo um pouco mais é que conforme eu for jogando, o aparelho ele vai começar a esquentar um pouco mais. Isso não tem como eu negar, mas ele tá rodando sim tranquilamente. Como eu narrar ao vivo enquanto eu tô jogando, não vai dar pra poder ficar narrando até eu achar uma pessoa aqui. Da última partida aqui eu demorei papo de 15 minutos só pra poder achar uma pessoa. Então eu vou estar fazendo um loot básico aqui e quando começar a trocação eu mostro pra vocês. Achei um carinha aqui e é até estranho porque o PUBG ele não tem mira, isso é bem esquisito. Trocação concluída, foi uma trocação bem paia pra poder falar a verdade aqui. O telefone rodou sim tranquilamente. Não vejo algum momento que ele vai estar realmente esquentando a ponto de travar, porque ele tá rodando muito liso aqui e sua parte de trás aqui, ele teve aumento de temperatura até que considerável em relação ao Free Fire, mas como o Free Fire já não esquentou praticamente nada, a traseira dele ficou apenas um pouco morno mesmo. Então em jogos em desempenho ele tá aprovadíssimo. E bom, e falando um pouquinho sobre as suas câmeras, as duas câmeras traseiras dele são de 12 megapixels, sendo a principal grande angular de 12 megapixels com abertura de 1.6 e a outra angular de 12 megapixels também, só que com abertura de 2.4. É essa daqui que vocês estão vendo no momento. Infelizmente esse celular ele não tem câmera telefoto, isso ficou para a versão Pro e Pro Max, e ele tem um incrível zoom digital mega ultrassônico de 5 vezes. Sim, isso parece até piada em relação com os outros celulares. Tirando isso, as suas câmeras principal e ultra-wide são muito boas sim. Eu vou estar deixando umas fotos passando, as que eu tirei com ele. Tirei em várias situações um pouco mais claras, situações um pouco mais escuras. Eu percebi que quando ele está faltando um pouco mais de luz, ele apresenta um pouco de ruído, mas não é algo que realmente vá atrapalhar. A câmera de selfie não foi uma câmera que eu utilizei muito, mas é uma câmera de 12 megapixels com abertura de 2.2. Eu também vou estar deixando aqui umas fotos que vou estar tirando com ela, junto também de um vídeo que eu gravei com esse celular para poder estar mostrando para vocês. Vocês me contam aqui nos comentários o que vocês acharam das câmeras desse celular. Lembrando que em vídeo, esse celular grava em 4K até 60 frames, ou seja, uma qualidade de vídeo relativamente muito boa. E vídeo para iPhone, eu vou ter que estar puxando o saco da Apple porque eles realmente sabem fazer um celular muito bom para isso. E bom, essa daqui é a qualidade tanto de microfone, tanto de gravação do iPhone 12. Essa daqui é a qualidade que vocês vão ter. Aqui eu tô gravando a 4K a 30 frames por segundo. Eu tô andando com a minha bicicleta aqui do lado e eu vou estar invertendo a câmera aqui agora para mostrar para vocês. Qualidadezinha muito decente, tá? Bom, e essa daqui é a qualidade de gravação da câmera frontal do iPhone 12. Aqui, tô com a luz, por favor, né? Vou colocar a luz contra pra vocês verem como é que fica. E eu tô retirando o que eu disse sobre a qualidade dele. Essa qualidade aqui tá uma bosta, sério mesmo. Olha esse começo aqui, tá branco, eu tô literalmente branco.
ele não conseguiu fazer a calibração mínima de cor. Ficou realmente muito ruim. A câmera traseira até que dá pra salvar em alguns pontos aqui, mas a câmera frontal tá muito ruim, tá? E eu tô tendo que fazer um corte brutal aqui no vídeo, que passou um caminhão do meu lado e o áudio ficou, olha, uma maravilha, né? Como vocês podem estar vendo. Então, segue com o vídeo aí. Falando um pouquinho sobre a sua bateria e seu carregamento, que eu acho que é um dos pontos mais delicados de se falar nele, o porquê. Ele tem uma bateria de 2815 mAh, uma bateria padrãozão de lítio, e que a Apple promete até 17 horas de reprodução de vídeo. E logicamente ele não chega nunca nisso. Sobre o meu uso que eu tive com ele, com a bateria dele pedindo manutenção em 76%, ele me rendeu ali cerca de 4 a 5 horas de uso padrão. Isso que eu falo é de tela, seja no Google, Instagram, YouTube, isso utilizando o Wi-Fi, que os dados móveis gastam muito mais bateria, o que sinceramente me surpreendeu, tá? Eu achei que fosse bem menos, porque 2800 mAh é uma capacidade bem baixa. Resumindo, a otimização dele é muito boa, principalmente se eu só pegar e deixar o celular em cima da mesa dele pra poder ir dormir ou algo do tipo. O celular desse modo stand-by dele, ele dura muito. Eu deixei ele praticamente, acho que foi 7 dias sem mexer nele, só apertando minhas notificações ali, minhas coisas. E quando eu deixei ele assim, ele estava com a bateria cerca em 84%. Quando eu peguei ele de novo, 7 dias depois, o celular ainda estava vivo com a bateria em cerca ali de 6%. Isso foi bizarro. Eu não sei se eu gravei um vídeo sobre isso, mas se eu gravei também, eu vou estar deixando passando aqui agora. Resumindo, a bateria é um ponto dele que eu achei que seria pior, mas não é uma bateria tão boa assim, porque em jogos, se ela durar 3 horas ali, você sai no lucro. Sobre o carregamento dele, que é um ponto um tanto quanto delicado que eu tenho a falar dele. O carregamento base desse celular é de até 20 watts, e a Apple fala que ele carrega 50% em cerca de 30 minutos. Isso é verídico, tá? Acabei de fazer o teste aqui com o meu carregador, não sei se ele vai estar conseguindo, né? Não vai chegar aqui, mas ali do 0 até os 50% ele carrega muito rápido. Passou dos 80%, cara, esquece. 2 horas pra poder carregar o celular total até os 100%. Eles demoram muito pra poder carregar depois dos 80%, mas até os 80% ele carrega até que bem rápido. Sobre o seu carregamento sem fio, ele tem um carregamento magnético aqui de até 15 watts, sendo o sem fio comum, que no caso esse comumzinho aqui na original da Apple, de até 7,5 watts. Carregamento bem lento, mas dá pro gasto. Bom, fazendo um resumão aqui, pontos positivos dele: tela muito boa, design dele também não deixa a desejar em nada, processador ainda dá conta para 90% das pessoas, eu diria. As câmeras dele são muito sólidas, e o desbloqueio aqui, que eu acabei nem comentando muito, pelo Face ID dele também funciona perfeitamente, que ajuda bastante. E no meu caso aqui foi ter pego um iPhone com 128 GB. Menos de 128 fica muito difícil recomendar qualquer celular hoje em dia. Pontos negativos: como o iPhone antigo, você tem que tomar cuidado na bateria dele e ver se ele tem as peças originais, porque achar iPhone de vitrine mexido até a alma é muito fácil, então você tem que tomar muito cuidado nesse quesito. A bateria, para quem tem uso muito intenso e não pode levar um powerbank ou algo do tipo, ela pode estar deixando a desejar, apesar de não ser uma bateria ruim. É um celular que ele não tem 120 Hz, ele não vai ter um porto USB-C aqui, você vai ficar dependendo da entrada Lightning do iPhone, mendigando o carregador. É um celular que ele não tem telefoto, ou seja, o zoom dele é uma bosta, e uma câmera noturna dele que eu achei que também é bem fraquinha. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que os pontos positivos dele ainda assim se sobressaem bastante. Mas afinal, vale ou não vale a pena, e para quem que é esse celular? No meu caso, valeu muito a pena, porque R$680 não é um parâmetro que você deve utilizar, mas ali na casa dos R$1.000, eu acho que vale-se muito a pena, principalmente se for a versão de 128 GB. O porquê? Se você for comparar com qualquer outro Android nessa mesma faixa de preço, você vai estar achando ali um Galaxy A07, um Galaxy A17, alguns Motorolas também, como o Motorola G36, se eu não me engano, tá? Eu tô pegando tudo de cabeça aqui agora que eu tô citando pra vocês, um Xiaomi Note 14 5G, e realmente eu acho que o desempenho e a fluidez dele ainda assim vão estar sendo muito comparáveis, tá? Principalmente se você gosta da Apple com o sistema iOS. Eu acho que sim, é um iPhone que vale muito a pena. Eu posso estar falando que ele é o iPhone que mais me surpreendeu, até mais mesmo do que o iPhone 13, e que eu acho que os Androids mesmo só vão estar ganhando no quesito da bateria e no quesito de atualização. Até porque esse telefone tem mais ali 2 anos no máximo de atualização. Então, apesar dele estar começando a mostrar a idade, ainda é um telefone excelente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui na Force Tech, deixar o seu like, que isso me ajuda demais. Valeu e até a próxima.